A galera tá atacando cada vez mais o Renan Santos e os ataques estão bem baixos. E eu separei aqui um compilado. O vídeo tá show de bola. Tem vários ataques aí que fizeram pro Renan Santos nesses últimos dias. Então vamos começar aqui com essa loucura que tem o Constantino junto com o Vitor Metaforando e Pablo Marçal. Meu Deus, isso aqui é um universo paralelo, né? Mas vamos ouvir velocidade 1.25. Vamos lá. Pablo, falando nessa questão do marketing até do Flávio, que o Eric levantou, o Renan Santos chamou você de consultor de marketing do Flávio Bolsonaro. E tem dito várias outras coisas aí, enfim. Como que você reage a essas acusações do Renan, esses pontos que o Renan levanta, que você até já explicou muita coisa, mas enfim, quando o Renan traz que você só tá nessa corrida eleitoral para proteger o Flávio. Como que você responde o Renan? Para proteger o Flávio. Só de explicar para você, e falei isso publicamente, o Flávio pode confirmar, não foi ele que me chamou para ser candidato e nem eu pedi para ninguém. Eu tomei essa decisão com o Leonardo, do meu partido, e fui. Com a graça de Deus, que eu não vou negar nunca, que para mim foi quase impossível o que aconteceu. E vai ser uma batalha bem pesada. O fato dele falar isso, ele quer dar uma resposta curta ali, mas a gente já sabe também que ele não está ali para ganhar, ele está ali para pagar o partido, né, que ele conseguiu. Então, acho que ele está ali, ele tem que bater. Você vai ver um cara que é pró-aborto, ele está no palanque com o dirigente do MBL chamando Jesus de retardado. Então, quando você vê esse tipo de moleques, você vê que o Arthur, que é um cara que não foi corrigido por eles, ele e o Renan com o negócio das ucranianas, você vê que esses moleques não têm um pingo de moral, né? Nunca construíram nada, então eu vejo eles tipo uma Mamonas Assassinas de férias, um negócio assim, saca? É como se fosse o estilo de música, os caras cantando e falando doideira, mas de férias. Ou então o seriado do Chaves em Acapulco, eu sei lá, o cara não penteia o cabelo, esses moleques falam de cogumelo toda hora, eu não sei o que esses moleques tá fazendo. Eu acho que esses adolescentes de 40 anos aí, o que falar não dá nem pra dar validade. As críticas dele, não sei o que de cogumelo, não penteia o cabelo, aí inventa um monte de mentira. Cara, é uns absurdos. Aí, você foi omissão, né? Não dá pra deixar de rir quando fala desse pessoal que eu conheço o MBL de longa data. Eles estão... Nossa, velho, Constantino também, né? O Constantino, né? Constantino, né? Que o Olavo de Carvalho chamou ele de Cocô e ele fala obrigado. Esse aí é o grande Constantino. Mas também temos a gracinha aí do Pablito, o Pablito da galera, né? Sempre fazendo a palhaçadinha dele. Ele é um palhaço, ele gosta de aparecer e ele faz de tudo pra aparecer. Então, pra mim, isso aí parece uma coisa de palhaço. Palhaço faz muito isso. E o que aconteceu com o palhaço? O palhaço não vai poder se eleger, né, velho? Olha só, quem diria, hein? Que essa candidatura era só uma brincadeirinha pra chamar a atenção. Imagina. Isso, você esperava isso? Do Pablito da galera? Do palhacinho? Ah, não acredito. Vamos ver aqui. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade proibir que Pablo Marçal tenha acesso aos fundos eleitoral e partidário. Os ministros também pediram a participação dele em campanhas na televisão e no rádio e também em debates. A medida vale até que a corte julgue se Marçal pode ou não ser candidato esse ano. A gente lembra, mesmo inelegível, até 2032, o empresário e influenciador registrou a candidatura na Justiça Eleitoral. Pronto, Pablo. Fez sua gracinha aí, fez sua palhaçadinha, mano. Pronto, agora pode voltar ali a vender seus cursos aí pros idiotas. Sempre bom lembrar quem é Pablo Marçal, né? Vamos lembrar um pouquinho dele, só pra contextualizar. Quem que é Pablo Marçal? Ele é um cara que já falou que pescou com a mão, mas o peixe estava morto. Então, ó, esse vídeo aqui... Pablo Marçal você conhece, né? Agora, você sabia que ele também é pescador? Olha aí. Ó. Ah, não, velho. O peixe tá morto já. Nem se mexe o peixe. Ô, pirangueiro. O cara pesca. E ele pega com a mão. Com a mão. Eu já vi muitas histórias do Pablo Marçal na internet. Agora essa história aí, cara, se ele contar lá no palco dele, ninguém vai acreditar não, hein? É fácil não, menino. Não é fácil não, né? Pesca peixe morto também, ó. E ó essa matéria aqui, ó, que interessante. Matéria aqui da UOL, beleza? Então, não sou eu que tô dizendo, ó. Notícias aqui no UOL. Marçal foi preso preventivamente e condenado por golpes bancários. Mas caso prescreveu. Prescreveu é como a condenação do Lula, né? Que aí eles avaliaram que Curitiba não era válida para julgar o caso dele, que teria que ser lá em Brasília, e aí durante esse tempo prescreveu, ou seja, passou o tempo que poderiam condená-lo, que poderiam julgar o caso dele, e aí é como se não tivesse existido, entendeu? Não é que ele foi julgado e absolvido, não, é que passou o tempo que ele poderia ser processado por esse caso. E aí, como passou o tempo, prescreveu, ele não pode mais... tem um processo relacionado a isso. E aqui vamos ler um pouquinho da matéria. A ação começou em 2005, ocasião que Marçal chegou a ser preso temporariamente, quando tinha 18 anos. Em 2010, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado pela Justiça Federal. Um recurso só foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2018. Em razão da demora para o tribunal apreciar o caso,
houve prescrição punitiva. Ou seja, Marçal, embora considerado culpado, não cumpriu a pena. Ó, aqui matéria da UOL falando sobre esse caso aí do querido Pablito da galera. E tem mais uma coisinha também, né? Pablo Marçal, a gente não pode esquecer quem é Pablo Marçal. Ele tentou fazer cadeirante voltar a andar. O cara tem poderes de Deus também, né? Você que é isso. Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Recuperação dos nervos agora. Concentra, tira esse estado de curiosidade, concentra na poderosa, manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Vou adiantar um pouco que eu não vou ficar vendo tudo isso aqui não. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma sacanagem. Ó, aqui ele fala pra mulher andar, ó. Abre os olhos. Ó aqui. Dá um passo pra você pegar na mão dele, vai. Vai. Nossa, cara, que nojeira, velho. Que maluco nojento, na moral, ó. Solta sua perna direita. Nossa, eu não vou mostrar o resto aí não, mano. É isso aí, velho. Esse cara é nojento, mano. Isso aqui é Pablo Marçal, tá? Enfim, continuando agora, vamos ver o Gregório do Vivier. Fez aí uma live e também falou sobre o Renan Santos, tá? Então, a gente vai dar uma ouvida aqui no Gregório e sua trupe aí, essa galera aí. E vamos lá, velocidade 1.25, como sempre. Bora. Lá, Bolsonaro, a mesma coisa. Eu, meu pai, a minha história de vida. Se você for lá nos candidatos menores, Renan Santos, mais ainda. Cara, chega a ser engraçado, tá? Não recomendo que vocês façam isso não, mas a convenção do Renan Santos, ele recebe uma espada. E ele diz que ele tem a missão, o nome partiu da missão. Ele diz que ele foi escolhido, sei lá por quem, por Deus. Vem o vice dele, que é um coronel que teve 200 votos para vereador em Porto Alegre, vem dar pra ele uma espada e uma comenda do sei lá o quê, de uma porra da ordem. Ele recebe chorando a tal da espada. Masculinidade sabe? frágil mesmo. Pois é, muito. Não, uma espadinha fininha, tadinha. A espadinha é assim, cara. Como símbolo fálico. Até aí é uma merda. Body shaming. Então, desculpa. Esse programa não quero rir, não, mas... O maluco, ele vai brandir uma espada e é uma espadinha. Meu Deus do céu, é tão melancólico. E você viu o início do discurso dele, Greg? Falando das convenções, a gente falou bastante da do Flávio. Vamos falar da do Renan um pouquinho e depois vale falar da do Lula. Eu não consegui ver tudo, mas... Nossa, quando ele chega, antes tá o Kim Kataguiri, né, falando lá por horas, e aí ele anuncia o Renan, que o Renan tava sofrendo do eleitorado mais conservador, parece que alguns ataques e questionamentos por uma coisa de enfim, ele entra com uma criança, mas que eu tenho a impressão que ele não tem filho, eu acho que a criança não é filha dele. Ele arrumou uma criança. Aí ele entra com a criança e... A criança, eu acho, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é a sobrinha dele, né? É filha da irmã dele. Tá? Ele é tio da criança, no caso, né? E que é uma menininha fofa, tal, dá um oi, tem uns papagaios de pirata, todo mundo homem, praticamente. Aparecem umas 3 mulheres, assim, meio pedindo desculpa, passando por trás, assim, desculpa, gente, não era pra gente estar aqui. E elas se escondem, assim, num cantinho. E aí ele vai até, ele, né, tem, como todas as convenções agora, tem aquela coisa de show de popstar, que você tem aquela parte do palco que caminha pra dentro da plateia. Então ele vai, e ali tem um púlpito com um microfone, só que o microfone tá na altura errada. E aí ele não consegue ajustar o microfone. E aí finalmente aparece uma mulher, que é das poucas que aparece em qualquer frame da convenção do Renan, que trabalha claramente no lugar, enfim, é uma funcionária ali, que tenta ajustar o microfone. E a primeira coisa que ele diz no seu grande discurso para a nação brasileira, no momento de anunciar a sua candidatura à presidência predestinada, é um esporro nessa mulher. Ele olha pra ela, pô, tinha que ter arranjado isso aí antes, né? Tinha que ter ajustado antes. Ele começa a reclamar pra mulher. É assim que ele abre os trabalhos. Maravilhoso. Eu só digo isso. É muito maravilhoso. É tudo maravilhoso. Ele não consegue esconder a playboyzice dele. Ele não consegue deixar de ser o playboy que trata mal o garçom. Não tem jeito. Não consegue. Ele trata mal o garçom. Quer dizer, desculpa. Ou seja, eles estão colocando... jurídico, ele tratou mal essa mulher. Mas... Assim, ó, tava colocando como se tivesse tratado mal o garçom, né? Ou seja, essa mulher aí, supostamente, segundo eles, essa mulher é só uma funcionária ali do Renan, né? Tipo assim, mas é ninguém. Segundo eles, segundo o que eles estão falando, mas é ninguém, uma qualquer ali, né? Como se fosse um garçom pra ele, né? Só que, vamos dar uma olhada no que aconteceu? Eles estão falando disso aqui, ó, desse clipe aqui, ó. Que o Renan chega na convenção, ele vai dar o discurso dele, né? Vai falar. Deixa eu colocar na velocidade aí. Tá, beleza. Velocidade normal. Ó. Né? Tinha que ter montado direito. Isso. Questões técnicas nos obrigam a arrumar o microfone, mas pra quem tem banda de rock e tem que fazer isso com guitarra, costuma ser algo muito simples. Quem veio aqui, ó, essa mulher aqui, ela é a Jennifer, tá? Ela é a Jennifer. Tá no MBL faz bastante tempo. E ela tem até uma posição de liderança no MBL, sabia? Ela tem uma posição de liderança, olha só. Engraçado, pra mim ela não tá agindo como se fosse um garçom, né? Uma mulher assim, ai meu Deus, Renanzinho, deixa eu meu chefinho, deixa eu arrumar aqui, meu Deus, sou só uma empregada. Ela tem posição de liderança até dentro do MBL. Então assim, o preconceito parece muito mais de vocês do que dessa galera aqui, do que realmente a realidade, né, velho? Enfim, cara, é apenas uma diferença.
Ele é um Paulo Cogos sem o carisma do Virgem, sabe? Sem o carisma do... Então, assim, se tem algum carisma no Paulo Cogos, é isso, aqui, tadinho, o cara parece que nunca saiu do porão da casa dele, aí você fala, coitado, é meio... Não, o outro saiu já do porão, então não dá nem pena, não tem nem um carisma da peninha, é só... Nossa, ele é o playboy paulista, cuja definição, assim, o bico tá sempre reclamando do serviço. Não tem jeito. É o cara que, tipo assim, chega no hotel, ele vai reclamar da recepção, vai reclamar da fila, vai pegar a classe executiva, vai falar que o quadro dele tá frio. É esse cara. Cara, vamos lá. Tem 2 pontos. Eles ficam falando que é playboy, né? Que o Renan é playboy. Diz o Gregório do Vivier, né? Que veio de família rica. Segundo, ele diz que o Renan tá sempre reclamando do serviço e tudo mais. Assim, eu não acho que ele só reclama. Realmente, o Renan, ele reclama. Ele reclama e ele propõe algo pra mudar. Ele não é reclamação pela reclamação. Nossa, aqui tá ruim. Nossa, a comida tá ruim. Nossa, não sei o que tá ruim. O elevador quebrou. O garçom não me atende. Não é reclamação pela reclamação. O país tá um lixo. É a reclamação propondo algo, trazendo algo novo pra mudar. Pra ele poder parar de reclamar e realmente propor uma solução. E ainda que fosse só uma reclamação, cara, é melhor só uma reclamação ainda, claro, pelas coisas que realmente fazem sentido você reclamar, do que você ser conivente com coisas ruins, com serviços ruins. O cara falou, não, ele é a pessoa que tá sempre reclamando. E vocês são as pessoas que são sempre coniventes com as coisas ruins. Vocês deixa como tá, não é? Tá ruim, tá um lixo, mas beleza, deixa como tá, eu não vou reclamar, sabe? E ainda tenta tirar alguma casquinha ali, né? Tenta se beneficiar dessas coisas que são ruins que estão acontecendo, tenta tirar proveito, levar vantagem de alguma coisa assim. Então, 1000 vezes mais no Renan do que vocês. Exatamente. Ele abre o discurso reclamando do serviço. A primeira coisa que ele faz é reclamar do serviço. Mas eu vou discordar do Greg de novo, coitado do Greg. É por isso que eu tô aqui, a minha função é essa, ser motivo de discórdia. Não, motivo de discórdia. Não, eu discordo que todos estão fazendo uma fala tão personalista. Justamente, eu achei o discurso do Renan um discurso muito mais, com todos os defeitos, um discurso ruim, fraco, ele erra várias vezes, ele não conjuga os verbos direito, é tudo meio ruim. Mas só vou falar, tem imagem... O quê? Não entra nessa de não conjuga os verbos direito, não. Agora eu vou entrar aqui a polícia da letras. Ai, meu Deus do céu. Não, daí é o de menos. Isso daí, pelo amor de Deus. Ok, Lula também tá bom. Eu vou ter que defender aqui porque Gregório foi justo agora. Agora ele foi justo. Realmente, isso aí não faz sentido. Se você falar alguma palavra errada, pronunciar alguma coisa errada, dependendo do contexto, não faz sentido você acusar. Não é uma pessoa iletrada, entendeu? Às vezes as pessoas conjugam um verbo errado, fala alguma palavra errada. Isso aí é normal, todo mundo faz. O problema é quando isso não é recorrente, né? É toda hora. Sempre tá fazendo isso. Mas beleza, vamos continuar. Lula presidente 4 vezes agora, então. Sim, mas o Renan não é o Lula, certo? O Renan é o cara que chama o Lula de analfabeto. E, no entanto, o Lula que forma frases de forma muito mais coerente e coesa do que o Renan. Aí não, é que ela só mentiu. Ela só, sei lá, forma frases de forma muito mais coerente e coesa do que o Renan. Assim, ela assiste os vídeos do Renan no mudo. Eu acho que é isso. Ela vê os vídeos, ela só vê, ela não ouve os vídeos do Renan. Ela assiste no mudo. Aí beleza, aí realmente fica difícil de você avaliar o discurso do Renan. Se você assistir qualquer entrevista dele, você vai ver que ele responde de uma maneira rápida, ele não fica pausando, ele não fica pensando, não é igual o Zema. Você vai ver o vídeo do Zema, você põe na velocidade 1x, parece que tá na 0.25. Você põe na velocidade 2x, aí parece que tá na velocidade normal. Você tem que fazer um negócio, eu não sei nem imitar ele, mas ele fala lerdo pra cacete, tá? Então se você assistir uma entrevista do Renan, uma sabatina, você vai ver que ela tá falando um monte de besteira e é o ataque pelo ataque, né? Aí já virou palhaçadinha. Ainda não acabou, temos aqui o Lucas Pavanato também falando um pouquinho aqui do MBL, vamos colocar na velocidade 1.25. A gente vai ver o Lucas Pavanato falando, é uma pergunta sobre o Marçal, mas ele fala do MBL, então vamos lá. Pavanato, e o Marçal, hein? Como é que vocês estão vendo essa candidatura dele? O que o Nicolas fala sobre isso? Cara, na verdade eu não... Eu gosto da pergunta, porque ele fala, como é que vocês estão vendo a candidatura do Marçal? O que o Nicolas fala sobre isso, tá ligado? Ele nem quer saber a opinião do Pavanato. Ô Pavanato, já que você é a putinha do Nicolas, então assim, vem aqui no programa pra falar o que o Nicolas acha, entendeu? É que nem você chegar pro Neymar, você vai entrevistar o Neymar e começar a falar do Messi, tá ligado? Tipo assim, tem alguém, acho que do Pânico fizeram isso uma vez. Começaram a entrevistar o Neymar e começaram a falar muito do Messi, tá ligado? É o que estão fazendo aí com o Pavanato. Ô Pavanato, vem cá, você só é o espelho aí do Nicolas, você só é a putinha do Nicolas, então o que o Nicolas pensa? Vai, a gente não quer saber o que você pensa. Eu não conversei com o Nicolas sobre isso. A minha visão pessoal é que... Ele tenta até voltar pra ele. E o Marçal, ele vai ser um devorador de votos do projeto político do MBL. Acho, nesse sentido, até importante a participação dele, porque ele vai pro confronto. Já está demonstrando aí indícios de que ele vai para esse confronto e pega o mesmo eleitorado que é a tentativa ali que esse movimento tem de tentar posar como outsider. E o Marçal também tem essa mesma personalidade, essa mesma característica. A característica do franco atirador, que sai batendo em todo mundo, ele tem a mesma característica, então acho que ele esvazia bastante os votos do MBL.
Ele esvazia bastante os votos do MBL. Grande Pavanato. Muito bom, velho. Pensar que o Pavanato já fez parte aí do MBL. E bom saber o que ele pensa, né? Ainda bem que o Marçal aqui, ó. TSE proíbe, a gente já mostrou, né? Proíbe o Marçal de participar de debates e bloqueia acesso ao fundo eleitoral e partidário. Ele não vai poder se eleger, ele não vai participar realmente da eleição. O Pavanato sabe disso, mas fica aí com esse discursinho aí pra agradar a base bolsonarista e também não desagradar quem gosta do Marçal. É isso aí, Pavanato. Show de bola, hein? Baita análise que você fez. Vai lá agora andar com o Nicolas, vai? Dá a mãozinha pro Nicolas. E ainda não acabou. Eu falei que o vídeo de hoje tá show de bola. Temos aqui a mídia ninja. O Ministério Público Federal, MPF, pediu à Justiça Federal que Renan Santos, candidato à presidência pelo Missão, e o Movimento Brasil Livre, MBL, paguem 500 mil por ataques contra povos indígenas do Baixo Tapajós, no Pará. O órgão também quer a retirada dos vídeos das redes sociais, uma retratação pública e a publicação de conteúdos sobre a história, a cultura e os direitos dos povos indígenas da região. As declarações foram feitas durante protestos realizados em Santarém, no início desse ano, quando lideranças indígenas se manifestavam contra medidas relacionadas à desestatização de hidrovias amazônicas. Aqui eles continuam. Segundo o MPF, Renan Santos chamou pessoas indígenas de vagabundos, picaretas e malandros, além de afirmar que os povos da região vivem de mamata e deveriam começar a trabalhar. A gente vai ver aqui o vídeo, beleza, eles vão descrever um pouquinho mais. Eu acho meio engraçado, né? Essa preocupação aí do Ministério Público Federal em processar o Renan em 500 mil, né? E a gente vai ver o que eles estão processando, o que o Renan falou, né? Que, nossa, meu Deus do céu, eles ofenderam os indígenas, que absurdo. Vamos ver aqui o vídeo, exatamente, é sobre esse vídeo que eles estão falando. Dizem que onde tem o PT, tudo é maravilhoso. Será? Meus amigos, isso aqui é uma estrada no Pará. Eu tô na BR-163, uma estrada responsável pelo escoamento de produção agrícola e também de mineração do Brasil para o mundo. Essa BR não recebe investimentos federais. Ela está absolutamente esburacada, ela provoca acidentes. E eu falo do tamanho do buraco. Uma pessoa pode deitar aqui que ela não atinge o nível do asfalto. Esse é só mais um dentre todos os buracos da região. É impossível trafegar nessa estrada. Houve, entretanto, investimentos numa ferrovia, a famosa Ferrogrão, que permitiria o escoamento da produção por via ferroviária, sem passar por essa estrada. A gente está falando em menos poluição, a gente está falando de diminuir as cargas de caminhão, a gente está falando basicamente em facilitar a vida do produtor. Só que nada, absolutamente nada, resiste à sabotagem brasileira. A base da Cargill foi invadida por índios ligados a ONGs e ligados ao PSOL. Eles estavam reclamando de uma hidrovia. Olha os índios aqui, rapaziada. Olha os índios. Esses são os índios. Que conectava a ferrovia. Com base nisso, eles geraram uma greve gigantesca e sabotaram o funcionamento da Ferrogrão. O que resta ao produtor brasileiro e ao caminhoneiro brasileiro, diante dessa sabotagem, é ver isso. O governo brasileiro, em vez de botar pra fora aquele bando de vagabundo que tocou a invasão, ele fez o contrário. Ele cedeu às ameaças deles e deu um presente pro PSOL e pras ONGs estrangeiras. O recado nosso tem que ser muito claro. ONG vagabunda que sabota o Brasil vai ser colocada pra fora. Vamos alterar a legislação para que índio vagabundo que trabalha com invasão seja preso. E além de colocar a Ferrogrão para funcionar, nós também vamos recapear as estradas brasileiras, porque isso aqui definitivamente não pode. Se você concorda comigo, por favor, já compartilhe esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. E aí, o que vocês acharam? Algum absurdo que foi dito aqui pelo Renan? Eu achei bem tranquilo, bem razoável. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal. Tamo junto, até a próxima. Falou!